Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 18 de janeiro de 2025, hoje é um domingo, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Abençoa meu esposo, meus filhos, o lar, o chamado ministério. Alcança aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco. Te trazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Hoje, igreja, nós vamos estar começando o livro de Esdras, tá? Ontem terminamos o livro de 2 Crônicas. Foi um livro maravilhoso, né? O livro de Esdras é um livro que ele é bem interligado com o livro de Neemias. Vai falar da reconstrução, né? É um livro, assim, que ele vai estar mais focado mesmo, assim, no templo, nos exilados, ali nos chefes. É um livro que vai estar falando do casamento misto, né? Que é onde vai sair ali, né, os samaritanos. Então, é muitas outras coisas, tá? Aliança, tudo que é referente ao templo, né? Ao que o povo deixou de fazer. Aqui vai estar falando mais a reconstrução, né? É o que a gente vai estar entrando hoje em Esdras, tá? Esdras e Neemias é quase a mesma coisa, tá bom? E eu quero crer que Deus vai te falar conosco, né? Coisas assim especiais que Ele tem para mim e para você, tá bom? Que Deus abençoe, que a gente possa, nesse livro aqui, aprender um pouco mais da palavra do Senhor, amém? Vamos lá. O primeiro é Esdras 1, tá? O decreto de Ciro. A gente terminou falando de Ciro lá, você lembra? O finalzinho aqui de 2 Crônicas fala de Ciro, tá bom? Vamos lá ver? 2 Crônicas 36, 22. Assim declarou eu, Ciro, rei da Pérsia. Olha só. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou para eu reconstruir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá, quem dentre vós pertence ao seu povo, vá para Jerusalém. Você está entendendo? Então, aqui, né, a gente termina, né, falando sobre isso. E a gente começa sobre Ciro, tá bom? Ok? Então, a gente vai começar falando sobre Ciro, tá bom? Vamos lá ler? 2 Esdras 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino nestes termos, né? Então, a gente viu lá que ele vai, né, e faz lá o que Deus havia mandado que ele fizesse, ok? E ele faz uma proclamação, ok? E essa proclamação a gente já vai ler. Peraí. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal seria simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Não é sobre mim, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é sobre a Trindade, é sobre esse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Amém, Jesus? Nos ajuda, Senhor, neste livro. Nos ajuda neste livro de Esdras, né? Então, a gente vai ler. Esdras 1, o decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino neste tempo. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. 2 Crônica terminou falando isso, 36, não foi? Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, né? Que coisa linda. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que estiver vivendo, receba
dos que ali vivem. Prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo do Senhor. Então, igreja, quando Deus tocou no coração de Ciro, Deus já havia feito essa promessa, né? Para quê? Para que o povo vá, né, reconstrua o templo, porque o templo havia destruído, com vários reis malignos, com várias idolatria. Eles tiravam as coisas do templo do Senhor, os utensílios, colocavam altares pagãs, né? Então, isso acabou com o templo que Salomão havia feito, que era onde era adoração, onde ficava a presença, a arca do Senhor. Que, né? Mas que no decorrer do tempo, conforme vai entrando outros reis, eles não conseguiam, né, permanecer a adoração. Chegava um tempo que eles até conseguiam manter. Aí quando aquele rei saía, entrava de novo a profanação no templo do Senhor. Isso era terrível, tá? Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo coração despertou, dispuseram-se aí para Jerusalém, a reconstruir o templo do Senhor. Por quê? Quando fala aqui das famílias de Judá e Benjamim, quando fala da família de Judá e Benjamim, tá falando da tribo de quem? Da tribo do sul, tá? E é a tribo onde Jesus vai sair. Então é muito interessante, porque diz assim, ó. Então os líderes das famílias de Judá, Benjamim, como também os sacerdotes, os levitas e todos que despertou, puseram-se para Jerusalém a construir o templo do Senhor. Porque no reino do norte havia sacerdotes feitos por Jeroboão. Não era o sacerdote da linhagem vamos dizer assim, de Arão, tá? Então aqui estava o verdadeiro sacerdote, aqui estava a verdadeira linhagem, ok? Porque as 12 tribos já havia se dispersado, já havia feito tudo que não agradava a Deus. E até a tribo do norte, do sul, né? Também já tinha feito aquilo que não agradava, né? Mas aqui eles acabam se despertando, ok? Vamos lá. Todos os seus vizinhos ajudaram trazendo-lhe utensílios de prata, ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, olha que lindo. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes do templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado a Jerusalém, e o colocaram no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesouro Mitrade, que os enumerasse e os entregou a Sebazar, governador de Judá. Então volta, todo o tesouro que havia sido retirado do templo, volta para o povo de Jerusalém, ok? E olha só que coisa linda, vamos lá? O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1.000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro, de prata. Sebazazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Então, igreja, isso é muito interessante, né? A maneira que Deus trabalha. Então, Deus levanta Ciro para reconstruir o templo e devolver aquilo que pertencia à casa do Senhor. Por quê? Porque o próprio povo de Deus deixou levar. O próprio povo de Deus não tiveram cuidado. Lá ia Sori canta, lá ia sair. Deus levanta um rei, né, que vem e faz aquilo que o povo não tinha feito. Então, igreja, vamos tomar para mim e para você. Sempre que Deus pedir para mim e fazer alguma coisa e você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. No seu chamado, no meu chamado, né? Porque as coisas do Senhor é com cuidado. A luta é grande, é travada, né? Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Olha, que Deus abençoe vocês. Eu quero crer que esse livro de Esdras vai ser um livro abençoado, tanto para mim como para você, para o ministério, para o chamado, que Deus venha acrescentar nas nossas vidas. Porque o importante é que Deus acrescente na minha e na sua vida, amém? Deus abençoe e fiquem na paz, viu? Deus abençoe e fiquem na paz. Um final de semana abençoado para vocês.